Em 17 de novembro de 1796, a imperatriz Catarina II da Rússia acordou normalmente e tomou o seu café da manhã. Uma de suas servas perguntou a ela se ela tinha dormido bem. Ela respondeu: não durmo bem há anos. Então ela foi para seu escritório. Às 9 horas, um de seus criados encontrou a imperatriz desmaiada. A imperatriz foi levada às pressas para seus aposentos. O médico da corte foi chamado às pressas ao palácio. A imperatriz sofreu um derrame e faleceu na madrugada do dia 18 de novembro. Então o novo imperador foi informado do falecimento de sua mãe. Sua primeira ordem como imperador foi destruir o testamento de Catarina II da Rússia, pois ela havia deixado claro em seu testamento que queria que Paulo fosse excluído da linha de sucessão ao trono do Império Russo. Em 5 de abril de 1797, Paulo foi coroado com o título de Paulo I da Rússia. Ele iniciou várias reformas em seu reinado. Ele revogou a lei de Catarina II da Rússia, que permitia castigos físicos aos camponeses. O imperador Paulo fez uma aliança com a Grã-Bretanha. Ele tentou impor um código de cavalaria aos nobres. Isso deixou os nobres furiosos com suas reformas. Então alguns nobres e generais começaram a planejar seu assassinato. À grave meia-noite, os nobres invadiram o quarto do imperador Paulo I no palácio. O imperador estava escondido atrás das cortinas. Eles fizeram ele se sentar em uma cadeira, tentaram obrigar ele a assinar o documento de abdicação. Ele recusou. Então os nobres começaram a desferir vários golpes contra o imperador.
Então eles estrangularam o imperador Paulo I. Então o imperador Paulo I foi estrangulado, um dos generais foi dar a notícia ao filho de Paulo, foi assassinado no dia 15 de setembro da Rússia, morreu no dia 24 de março de 1801. Em 15 de setembro de 1801, Alexandre foi coroado imperador da Rússia com o título de Alexandre I da Rússia. Ele iniciou várias reformas em seu reinado. Ele fez uma aliança com o Império Austríaco e fortaleceu a aliança com a Inglaterra. Em 1805, a segunda coligação formada pelo Império Russo, pelo Império Austríaco e pelo Reino da Prússia foram derrotados por Napoleão Bonaparte. Alexandre I foi obrigado a assinar um acordo de paz com a França e teve que romper com a aliança com a Inglaterra. O imperador Alexandre teve que assinar um acordo de paz com a França, onde o Império Russo teve que romper com a aliança com a Inglaterra, e teve que declarar guerra contra os britânicos, e teve que entrar no bloqueio continental, onde nenhum país da Europa fazia comércio com a Grã-Bretanha. Com a economia da Rússia indo de mal a pior por causa do bloqueio continental, a nobreza russa convenceu o imperador Alexandre I a romper com um acordo de paz com a França. Quando Napoleão soube disso, ele ficou furioso e começou a preparar a campanha da Rússia.
Então Napoleão invadiu a Rússia com o exército de 700 mil soldados. Como o exército russo era bastante fraco, os russos recuaram e assim os franceses começaram a avançar pela Rússia. Então se iniciou o inverno russo e como os franceses não estavam preparados, vários soldados começaram a morrer. Napoleão travou uma batalha longa e sangrenta contra os russos. Houveram milhares de mortos e feridos nos dois lados. Com as tropas francesas se aproximando de Moscou, a cidade foi evacuada. Napoleão tentou fazer um acordo de paz com Alexandre I da Rússia, mas não teve resposta. Napoleão passou 3 semanas em Moscou até que a cidade foi atacada e incendiada pelos russos. As chamas ficaram incontroláveis, então Napoleão resolveu voltar para a França. Logo no início do inverno russo, milhares de soldados franceses morreram por causa do inverno.
O exército francês foi completamente destruído, só restando 200.000 soldados. Aproveitando isso, Alexandre, Áustria, Prússia, Espanha e Portugal declararam guerra contra a França. Napoleão foi derrotado e exilado na ilha de Santa Helena. Alexandre I entrou em Paris, na frente de um exército russo. Em 1815, quando ocorreu o Congresso de Viena para redesenhar o mapa da Europa, Alexandre I recebeu o território da Polônia. Ele foi coroado rei da Polônia e concedeu à Polônia uma nova constituição e nomeou o seu irmão Constantino como vice-rei da Polônia para administrar a Polônia e cuidar do exército. Em março de 1855, Alexandre I acabou falecendo e seu irmão mais velho, Constantino, após alguns dias de governo, abdicou do trono após alguns dias de governo, ele abdicou do trono em favor de Nicolau. No dia 3 de setembro de 1826, Nicolau foi coroado imperador da Rússia com o título de Nicolau I da Rússia. Ele iniciou várias reformas em seu reinado. Ele foi o imperador responsável em iniciar a Guerra da Crimeia.
A Guerra da Crimeia acabou sendo muito custosa para o Império Russo e acabou ocasionando vários gastos para o governo do imperador Nicolau I da Rússia. Pessoal, como o vídeo ficou muito longo, vai ter parte 2.